Capítulo 1. Disposições gerais. Artigos 6 ao 8. Artigo 6. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Artigo 7. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Concursos Públicos. Assim vocês ficam por dentro de todas as novidades e conteúdos importantes. A importância do CTN, os pilares do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é complexo e multifacetado, composto por diversas leis e regulamentos que determinam como os impostos são arrecadados e administrados. O Código Tributário Nacional, ou CTN, é como se fosse a Constituição Federal, mas para o mundo dos impostos aqui no Brasil. Ele é fundamental para garantir que a arrecadação de impostos seja feita de maneira justa e eficiente. Ele define as regras para a União, os estados e os municípios quando o assunto é arrecadar imposto. Sem essas diretrizes, haveria muita confusão e ineficiência na administração tributária. Entender esses artigos é o primeiro passo para se dar bem no mundo complexo dos tributos. Estudantes de direito e profissionais da área precisam dominar esses conceitos para atuar com competência. Os artigos 6 a 8 são a base dessa estrutura, definindo quem pode cobrar quais impostos e o que acontece se não fizerem isso. Esses artigos são essenciais para manter a ordem e a justiça no sistema tributário. Vem com a gente nessa jornada de conhecimento e prepare-se para dominar o CTN. Com dedicação e estudo, você poderá entender e aplicar essas leis de maneira eficaz, contribuindo para um sistema tributário mais justo e eficiente. Artigo 6. Dividindo as responsabilidades tributárias. O artigo 6 do CTN define quem tem o poder de criar e cobrar impostos: a União, os estados e os municípios. Este artigo é fundamental para entender como o sistema tributário brasileiro é organizado e como cada nível de governo tem suas próprias responsabilidades. É como um mapa que mostra quem é responsável por quais tributos. Cada entidade governamental tem um papel específico e bem definido, garantindo que todas as áreas sejam cobertas de maneira eficiente e justa. Imagine um bolo sendo dividido em fatias. Cada fatia representa uma parte dos tributos que são coletados e distribuídos entre os diferentes níveis de governo. A União fica com a maior fatia porque precisa cuidar de assuntos que são importantes para o país inteiro, como cuidar da nossa segurança e das relações com outros países. Além disso, a União também é responsável por áreas como a defesa nacional, a política monetária e a infraestrutura de grande escala.
Já os municípios, que cuidam das necessidades mais de perto da comunidade, como a iluminação pública e a coleta de lixo, ficam com a menor fatia. Eles são responsáveis por serviços essenciais que impactam diretamente a vida dos cidadãos no dia a dia, garantindo que a comunidade funcione de maneira harmoniosa e eficiente. Analogia prática: a Empresa Brasil e a divisão de tarefas tributárias. Para entender melhor o artigo 6, pense no Brasil como uma grande empresa. Imagine que essa empresa precisa de uma estrutura bem organizada para funcionar corretamente. A União seria a diretoria, que toma conta da estratégia e da gestão de tudo. Eles são responsáveis por tomar as grandes decisões e garantir que a empresa siga na direção certa. Os estados seriam os gerentes regionais, cuidando das operações em cada região do país. Eles implementam as estratégias definidas pela diretoria e adaptam-nas às necessidades locais. E os municípios seriam os supervisores, responsáveis pelas atividades do dia a dia em cada cidade. Eles garantem que as operações diárias ocorram sem problemas e que os serviços sejam entregues aos cidadãos. A União, por exemplo, precisa de dinheiro para investir em infraestrutura como estradas e portos. Esses investimentos são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa divisão de tarefas tributárias definida pelo artigo 6 garante que cada nível de governo tenha os recursos para cumprir suas obrigações. Assim, cada parte da Empresa Brasil pode funcionar de maneira eficiente e eficaz, beneficiando todos os cidadãos. Artigo 7. A indelegabilidade da competência tributária. O artigo 7 do CTN fala que a competência tributária não pode ser delegada. Ou seja, o poder de criar e cobrar um imposto é exclusivo de quem a Constituição definiu, seja a União, o Estado ou o município. Pense num jogo de futebol. Cada time tem seus jogadores e cada um tem sua posição. Não dá para mudar isso durante o jogo. Da mesma forma, a União não pode passar para um Estado a responsabilidade de cobrar o imposto de renda, por exemplo. Artigo 7. Competência tributária no esporte. Uma metáfora esclarecedora. Imagine a seguinte situação. Um jogador de basquete fera no arremesso é convidado para jogar em um time de futebol. Ele até pode tentar fazer um gol, mas não vai ser a mesma coisa que um jogador de futebol profissional. Cada esporte tem suas próprias habilidades e exige um treinamento específico. Com a competência tributária, a lógica é a mesma. Cada ente federativo tem suas funções e precisa estar preparado para criar e cobrar impostos. Artigo 8º. O que acontece quando a competência tributária é ignorada? O artigo 8º do CTN fala sobre o que acontece quando um ente federativo não exerce sua competência para criar um tributo. Ele determina que, se isso acontecer, esse ente não poderá cobrar esse imposto depois. Em outras palavras, o direito de tributar se perde se não for exercido dentro do prazo previsto na lei. Uma lição da história: os impactos do não exercício da competência tributária. Um exemplo histórico que mostra bem o impacto do não exercício da competência tributária é o caso da exploração do ouro no Brasil colonial. Durante o ciclo do ouro, a coroa portuguesa, por falta de organização e fiscalização, deixou de coletar impostos sobre boa parte do ouro que era retirado aqui do Brasil. Essa perda de arrecadação prejudicou muito a coroa e contribuiu para a crise do Império Português. Este exemplo mostra como o artigo 8º do CTN é importante. Conclusão. Domine o CTN e alcance seus objetivos. Os artigos 6º, 7º e 8º do CTN são os pilares do sistema tributário brasileiro. Eles definem quem faz o quê, quem pode cobrar impostos e o que acontece se alguém não fizer a sua parte. Entender esses artigos é essencial para todo mundo, principalmente para quem quer entrar na carreira pública. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma novidade e esteja preparado para alcançar seus objetivos. E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Concursos Públicos.
Assim vocês ficam por dentro de todas as novidades e conteúdos importantes. Até a próxima!